Uma das maneiras de se criar animações no CSS para web é utilizando keyframes, que permite que a gente possa criar animações baseadas em quadros. No Reanimated, a gente também consegue utilizar keyframes para criar as nossas aplicações no React Native. A gente tem animações prontas que a gente pode utilizar nas entradas e saída dos elementos na nossa interface e também a gente pode criar as nossas próprias animações customizadas, baseadas também em keyframes. Caso você não conheça muito bem esse conceito, vou compartilhar aqui a minha tela com você agora e primeiro eu vou te explicar esse conceito e na sequência a gente vai colocar isso na prática dentro do React Native. Porque essa, inclusive, foi uma dúvida recente, né? Um aluno me perguntou, Rodrigo, a gente tem no CSS da web a opção de criar animações com keyframes. No React Native a gente tem algo parecido? E sim, a gente também consegue criar keyframes e eu vou mostrar para você nesse vídeo. Caso você não conheça o conceito, basicamente a gente tem uma linha do tempo, certo? A gente tem aqui uma linha do tempo, basicamente. Deixa eu colocar aqui uma cor branca nessa linha. Temos uma linha do tempo e aí a gente tem o início dela, por exemplo, em 0%. Aqui a gente tem o início da nossa linha do tempo e aqui o final dela em 100%. Ou seja, a gente tem aqui uma timeline que vai de 0 a 100%. E aí a duração dessa linha do tempo somos nós quem vamos definir. Por exemplo, eu quero que demore ou que leve de 0 a 100%, eu quero que leve 500 milissegundos, eu quero que leve 1 segundo e por aí vai, tá? Então, a duração disso é a gente quem vai definir. E dentro dessa linha do tempo é onde a gente pode trabalhar com esses quadradinhos, né? Esses quadros por segundo, né? Vamos colocar aqui uma corzinha só para poder diferenciar. Vai esse vermelhinho aqui, tá tudo certo. Bom, então a gente tem os quadradinhos, né? Que é o que a gente pode chamar aqui de frames. Então digamos que eu quero fazer uma animação nesse quadradinho, que pode ser, por exemplo, o que representa talvez 20%, que em 20% eu quero que aconteça alguma coisa, eu posso pegar e definir um outro keyframe dizendo assim, olha, quando tiver em 70% eu quero que aconteça outra coisa e assim vai. Então durante essa linha do tempo a gente pode colocar ali em momentos que a gente desejar para que o nosso elemento tenha alguma modificação no visual dele. Por exemplo, aumentar de tamanho, diminuir ou aumentar a opacidade, mudar a posição dele de lugar e por aí vai, tá? Então, esse é o conceito. Então, a gente tem uma linha do tempo e aí a gente tem essa linha do tempo de 0 a 100%. A duração, a gente vai definir quanto tempo vai demorar para ela sair do 0 e ir até o 100, quanto tempo demora para essa linha de 0 a 100 terminar e dentro desse tempo a gente consegue colocar através dessa ideia de frames, definir em momentos dessa linha que a gente quer que alguma coisa aconteça, né? Que o nosso elemento mude o visual dele e assim por diante. Agora, já que você está a par desse conceito, é importante eu trazer essa clareza, porque talvez você conheça, já utilize o keyframe, mas também você pode ser que talvez não conheça o keyframe, é legal a gente partir dessa base. Beleza? Agora, vamos aqui criar o nosso projeto. Eu vou criar um projeto do zero, eu já estou até com o meu emulador aqui. Vamos começar criando o projeto. npx create expo app e eu vou chamar aqui esse projeto de rn keyframes. E aqui eu vou dar um enter e eu vou esperar o nosso projeto terminar de ser criado. Deixa eu tirar aqui o navegador da frente. E aí, aqui ó, eu passei essa flag de template, por quê? Porque aí aparece os tipos de projeto que a gente tem disponível aqui para criar. E eu vou escolher aqui um projeto em branco com o TypeScript já configurado. Vamos dar um Enter e agora a gente espera o nosso projeto ser criado. Bom, o projeto terminou de criar, eu vou acessar aqui ele, ó. E vou abrir ele aqui já no nosso VS Code. E eu vou dar uma reorganizada aqui no nosso projeto, tá? Esse app aqui, ó, vou fazer o seguinte, esse arquivo de estilo, essa parte de estilização, eu vou criar um arquivo para ele separado. Vou chamar de styles.cs, vou tirar daqui e vou trazer ele para cá. Aí a gente só exporta ele aqui e vou fazer a importação do style sheet aqui, ó, pegando dentro de React Native. Agora, voltando aqui, a gente importa
do arquivo a estilização. Tudo isso só para o arquivo ficar mais enxuto aqui, ó. Esse texto e essa status bar também eu vou tirar. Também apago essas importações e posso deixar a importação aqui só da nossa view, tá? Agora que o nosso projeto já deu uma organizada, a gente pode instalar a biblioteca que a gente vai utilizar para lidar com animações, que no caso é o Reanimated. Eu digito aqui, ó, Expo Reanimated, procuro por isso, ó, ele vai provavelmente ser o primeiro link que vai te aparecer. Vou clicar aqui em Reanimated, vou esperar ele abrir e aqui a gente vai ter a instrução de instalação, ó. Clico em Copy, volto aqui para o terminal e a gente vai instalar com npx expo install espaço React Native Reanimated. Vou dar um Enter e agora a gente espera a nossa aplicação terminar de instalar o Reanimated, ó, no nosso app. Beleza, posso limpar o terminal e agora a próxima etapa é adicionar esse plugin aqui, ó, de configuração. Então podemos vir no projeto em babel.config.js e logo depois do preset a gente adiciona esse plugin. Perfeito, agora a gente pode executar a nossa aplicação. Eu prefiro fazer as instalações das bibliotecas primeiro, porque agora a gente pode instalar o nosso projeto tranquilo, já com tudo aquilo que a gente precisa, né? Para não ter que ficar parando o projeto. npx expo start aqui no terminal. Vou dar Enter e ele vai então iniciar a nossa aplicação, aparecendo aqui as opções para a gente executar o projeto. Eu quero executar aqui no Android, então vou apertar a letrinha A e aí ele vai abrir a aplicação ali para a gente. Enquanto ele está executando aqui o projeto, outra coisa muito importante que você pode fazer enquanto isso, tá? Enquanto o teu app está executando, uma coisa que você pode fazer e que talvez pode até ajudar o aplicativo a abrir mais rápido, que é clicar no botão do like aqui. Por favor, clica aqui no botão do like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas saibam também que dá para usar keyframes utilizando o Reanimated para fazer animações e também coloca aqui nos comentários o que você achou, o que você está curtindo o vídeo, coloque ideias e possibilidades aí para utilizar essa estratégia de animações, enfim, é legal a gente continuar trocando ideia aqui nos comentários, é sempre muito boa as contribuições que vocês trazem e também sugestões de próximos assuntos. Eu sempre venho aqui, vejo o que a galera está sugerindo de novos assuntos e eu super vou correr atrás para trazer para você os assuntos aqui sugeridos para os próximos conteúdos, beleza? Bom, nossa aplicação está com toda a tela branca porque não tem nada a princípio aqui para a gente exibir aqui de fato. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou vir no estilo, por enquanto, eu vou trocar essa cor de fundo aqui. Acho que eu vou colocar um 12, 14, tipo um tomzinho de preto aqui para a gente utilizar na nossa aplicação. E eu também vou criar uma pasta aqui nova chamada src. Dentro dessa pasta eu vou criar uma pasta de components e dentro dessa pasta eu vou criar uma pasta de mensagem chamada message e um index.tsx aqui dentro. Então, olha só como ficou a estrutura dessa pasta aqui, ó. Uma pasta src, que é a nossa pasta de source, onde a gente gosta eu prefiro criar essa pasta para deixar separado aqueles arquivos que já vem criado com o projeto, que são arquivos e pastas de configuração. Assim fica mais nítido aquilo que a gente criou e a gente coloca aqui dentro para separar melhor a nossa aplicação. Aqui dentro uma pasta de componentes, que são aquelas partes que a gente reaproveita na nossa aplicação, e a gente vai criar um componente de mensagem para fazer, utilizando keyframe. Sabe aquela mensagem que geralmente aparece no topo da tela, e aí a gente pode fazer ela aparecer, e também a gente pode fazer ela sumir? A gente vai fazer esse componente aqui como exemplo para a gente ver as animações. Bom, aqui ó, também eu vou criar um arquivo de styles.ts para a gente ter um arquivo separado para nossa estilização. Aqui ó, vamos começar já importando o style sheet, também aqui de dentro do React Native. Eu vou exportar aqui os nossos estilos, utilizando aqui ó, style sheet create, e aqui dentro a gente cria as nossas estilizações. Eu vou criar um container e vou dizer que o nosso container vai ser um width de 100%, pegando aí toda a largura da tela. Também vou colocar um 84 para a altura desse nosso componente e um position
como sendo absolute. Também vou colocar aqui, ó, um top de 0 para ele ficar no topo da nossa interface. E para a cor dele, eu vou colocar aqui, ó, um 4863 F7. Opa, aqui. 4863 F7, esse tomzinho aqui de azul que vai ficar bem legal. Também vou colocar aqui, ó, para a gente poder já visualizar dentro do nosso app.testx esse componente. Viemos aqui, vou trazer ele para cá, ó, message. E aí ele vai já aparecer aqui para mim, ó. E ele não está aparecendo ainda, né? A gente precisa aqui no index, ó, e vamos fazer a estrutura desse nosso componente, ó. Vamos exportar uma função chamada message, que a gente vai retornar aqui. E aí, por enquanto, a gente vai retornar uma view. E aí eu vou pegar essa view aqui, ó, de dentro do React Native. E dentro, inclusive essa view, a gente já pode usar o nosso estilo, pegando aqui, ó, de styles.container, e aí o nosso arquivo de estilo, ó, .style, pegando ele dessa própria pasta. E é isso. Vou salvar. Agora sim a gente pode vir aqui, ó, e importar ele, ó. Message, o nosso componente, olha lá, ele tá ali, aquela barrinha azul bem no topo da nossa tela. Vamos deixar só separadinho aqui as importações. Agora, dentro aqui do nosso index, do nosso componente de mensagem, eu também vou importar um texto aqui. E a gente pode colocar um texto aqui. E nesse texto eu vou colocar mensagem de exemplo. E aí você pode colocar a mensagem que você achar legal. Vou deixar como mensagem de exemplo, pôr aqui um pontinho. E aí a gente pode criar também aqui, ó, uma estilização para o título. Vamos criar aqui para o título como sendo uma cor branca. Vamos pôr um font size de 16. E a princípio é isso. E aqui, ó, podemos colocar styles.title. Salvou, tá lá o texto, mas vamos melhorar o alinhamento dele aqui, ó. Vamos colocar aqui um justify content como sendo center. Ele vai trazer na vertical. Aí a gente pode levar ele com align items. Eu vou utilizar aqui. Vamos colocar um center por enquanto. Ele já vai ficar lá no centro. Outra coisa também que a gente pode fazer é colocar um ícone aqui, né? Ó. Vamos colocar um íconezinho. Vamos importar aqui, ó, de dentro de @expo vector icons. Então essa biblioteca, inclusive, ela está disponível já. Não precisa instalar ela, né? Ela já está disponível quando a gente cria um projeto utilizando o Expo. E aqui a gente pode pegar Material Icon, por exemplo. E vamos colocar um ícone aqui, ó. Pro nome do ícone, a gente pode pegar aqui, ó, por Notifications, para pegar aquele sininho. Na cor, vamos colocar branca também. E no tamanho, por 22. Olha lá, ele já vai aparecer aquele sininho ali, ó. Só que aí, acho que talvez... Bom, 18. Acho que 18 talvez ele vai ficar com um tamanho melhor. E agora a gente precisa fazer eles ficarem um do lado do outro, né? Então vamos colocar aqui, ó, um flex direction como sendo row. Aí a gente tem um do lado do outro. Perfeito. E aí eu vou até fazer o seguinte, ó. No align items eu vou colocar um flex end para mensagem descer. E aí eu coloco aqui, ó, um padding bottom de 12 só para afastar ali da parte de baixo. E no título eu vou colocar um padding, ou melhor, um margem do lado esquerdo de 7, só para a mensagem desgrudar um pouquinho do sino. Então, a gente já tem aqui o nosso componente prontinho de mensagem. E voltando para o nosso app.testx, a gente pode criar aqui, pegar um button de dentro do próprio React Native aqui. E aí, inclusive, a gente pode também criar aqui, ó, um estado. Vamos criar um estado para a gente exibir ou ocultar esse componente. Então, vamos criar aqui um use state. Vou criar ele como show, o nome desse estado, e aqui set show, a função para a gente atualizar o estado, e eu vou colocar que ele começa como falso.
E aí, a gente pode criar o título do botão de forma condicional. Então, se show for verdadeiro, a gente pode colocar ocultar. Vamos colocar fechar. Fechar mensagem, por exemplo. Fechar mensagem. Ou a gente pode colocar abrir ou exibir mensagem. Pronto. E aí, vou até colocar aqui ó, o título separado. A gente pode também aqui no onPress utilizar o setShow para atualizar o conteúdo do estado quando tocar nesse botão. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui a gente consegue acessar o conteúdo atual do estado, né? O anterior a ele ser atualizado. Eu vou chamar ele de prev state. E aqui a gente pode inverter ele, ó. Como ele é um booleano, então se ele é verdadeiro, vai trocar para falso e vice-versa. E aí a gente pode agora fazer isso daqui, ó. Pegar aqui o show e se o show for verdadeiro, aí sim a gente mostra o componente de message. Então agora ele começa como oculto, porque o estado é falso, mas se a gente clicar nele, ó, aí ele vai aparecer o componente. Se fechar, ele aparece, fecha e por aí vai. Ou seja, a gente tem o nosso componente aqui pronto, só que percebe que quando eu fecho ele ou eu exibo ele, ele faz isso de uma forma bem brusca. E é aqui que a gente pode adicionar keyframe nesse nosso exemplo para deixar essa entrada animada, tanto a entrada quanto a saída. A gente pode aqui, ó, nesse nosso componente, vou até agora focar nele, ó, vou fechar todo o restante, a gente vai focar no index aqui do message. E olha só, aqui a gente primeiro para conseguir utilizar ele como um componente animado, a gente precisa importar o animated de dentro do React Native Reanimated. E essa view agora, a gente não vai usar ela dessa forma. A gente vai usar ela pegando de dentro do Animated. Tanto que aqui, ó, posso até apagar, porque a gente não vai usar mais a view tradicional, padrão do React Native. A gente vai utilizar a view de dentro do Animated. E agora, ó, eu vou até quebrar aqui. Aqui nessa view animada, a gente tem duas propriedades muito interessantes. Uma é a de entrada, e aqui a gente pode, inclusive, ó, utilizar várias animações prontas para utilizar como animações de entrada. Por exemplo, vou pegar aqui um fade in, olha só, fade in. Se eu colocar aqui ó, o fade in aqui e salvar, olha só, fechar a mensagem, olha só na hora que eu exibir, tá vendo? Ela fez como um fade in. Se eu quiser mudar aqui, por exemplo, a duração, olha só, eu coloco o ponto, duração, posso colocar aqui em milissegundos a duração que eu quero. Então agora perceba que ela vai aparecer bem mais lento, ó. Percebeu? Além dessa de fade in, tem várias outras, ó. Só você colocar in, que vai te aparecer aqui, ó, várias animações de entrada. Quer ver, ó? Olha só. Fade, tem as de fade, a gente tem as de flip. Por exemplo, vamos pegar aqui uma de flip, ó. Flip in. Vou pegar essa flip in easy em Y e vou trocar aqui. Vou salvar e olha só, fechei. Quando eu clico em exibir, olha só que legal. Ela faz meio que dá uma girada, né? Então tem várias animações aqui que você pode usar. Ó, as que tem o in são animações de entrada. Vamos pegar, por exemplo, essa daqui, ó, tem slide, ó, bounce in. Vou pegar essa bounce in. Vamos testar com ela. Você pode deixar aqui, ó, só ela direto, sem a duração, se você quiser, ó. Ó, vou exibir ela, olha só, ela dá uma saltada. Ou você pode ter esses modificadores. Por exemplo, você tem um modificador de duração, você tem um modificador de delay, ó. Então, por exemplo, eu vou colocar um delay de 500. Então, o que significa? Ó, vou clicar em exibir, percebe que ele não entrou, ele demorou 500 milissegundos para entrar. Então, você consegue atrasar a animação e por aí vai. E aí a gente também tem aqui, ó, o de saída. E no de saída, a mesma coisa. Você pode procurar pelas animações do tipo out, que são essas. São animações de saída. Por exemplo, vamos pegar uma outra que a gente não pegou ainda, ó. Vamos pegar essa daqui, ó. E vou colocar ela aqui como uma animação de saída. Deixa eu só tirar, eu tenho que importar aqui o bounce, que eu acabei apagando ele. Ó,
exibiu e a saída, ó. Olha só, a saída parece aquele efeito de televisão desligando, né? Retrô. Tá vendo? Então, enfim, tem várias animações prontas que você pode utilizar. Mas nesse vídeo eu quero mostrar para você como criar suas próprias animações utilizando keyframes. Então eu vou apagar essas duas propriedades por enquanto. Também vou apagar aqui, ó, dessas animações que a gente pegou já pronta, porque a gente vai utilizar aqui, na verdade, ó, keyframe. Então vou fazer a importação do keyframe aqui de dentro do próprio React Native Reanimated e vamos criar o nosso primeiro keyframes. Tem duas formas de você criar keyframes. Vou te mostrar as duas aqui. Vou fazer de uma forma com uma animação de entrada e com a animação de saída eu vou mostrar a outra maneira. Então eu pego aqui e crio o nosso keyframe, eu vou chamar ele de Entering Keyframe, vai ser o nosso keyframe com a nossa animação de entrada, tá? Igual, e aí eu vou usar aqui, ó, o keyframe, e aqui a gente coloca aqui dentro, ó, um objeto, e aqui dentro desse objeto a gente consegue navegar por aquela linha do tempo. Deixa eu voltar para aquela linha que eu tinha desenhado. A gente tem aqui, ó, de 0 a 100%, certo? Então eu coloco aqui, ó, de 0, mais um objeto, a 100% e mais outro objeto. Aqui, faltou colocar o new. Pronto, agora sim. Então, olha só. Esse 0 aqui representa o 0%. E o 100 representa o 100%. Então, o que a gente colocar de estilização aqui dentro são as estilizações, é o comportamento visual, né, as regras visuais que vão acontecer em 0%. E aqui, o que a gente colocar aqui dentro vai acontecer em 100%. E aí você tem também a liberdade de customizar cada frame. Aqui a gente tem dois frames, 0 e 100, mas, por exemplo, digamos que quando tiver em 70% eu quero que aconteça alguma coisa. Quando tiver em 23% eu quero que aconteça alguma coisa. Enfim, você pode ir criando esses quadros para ir customizando a sua animação. Eu vou fazer, por exemplo, aqui em 3 quadros, 0, 70 e 100. Então, por exemplo, quando ele estiver em 0, eu quero que a opacidade dele seja a opacidade de 0 mesmo. Ou seja, ele vai começar transparente na animação. Quando ele chegar em 70%, eu quero que a opacidade dele seja de 0,3. Então, vou demorar um pouco para essa animação, para a opacidade ficar no 100%, né? De 0 a 70. E, inclusive, aqui é 0,3. E quando ele chegar em 100, aí eu quero que a opacidade dele seja de 1. Lembrando que a opacidade, né? A gente faz de 0 a 1. O 0,3 equivale ao 70%, a 30% de opacidade. E o número 1 significa 100% de opacidade. O 0, 0, né, de opacidade e assim por diante. Tá. Então, a gente fez essa animação aqui. A gente pode colocar ela aqui já na nossa propriedade aqui, ó, de animação de entrada, para a gente visualizar como vai ficar. Deixa eu abrir o dispositivo e olha só. Se eu clicar aqui, ó, exibir mensagem, olha só, fechei, ó, exibir mensagem. A gente pode também colocar na nossa animação aqui uma duração para ela também. Então, por exemplo, ó, vamos colocar aqui como duração para nossa animação, vamos colocar 500. Então, ó, se eu fechar, agora a gente tem, ó, tá vendo, ó, percebe que tá o efeito de opacidade acontecendo ali. Mas, além de fazer esse efeito de opacidade, a gente também pode fazer o nosso componente deslizar na tela. Então aqui, ó, quando ele estiver no frame de 0%, eu quero também trabalhar aqui, ó, na propriedade de transform. Aqui a gente passa um array, porque a gente pode manipular em Y, em X, rotação, escala. Então aqui a gente pode colocar um objeto e a gente vai trabalhar aqui, ó, no transform, ou melhor, no translate em Y. Ou seja, eu quero trabalhar na posição dele na vertical. E aqui eu vou dizer que ele vai ficar menos 100, ou seja, ele vai ficar fora da tela, menos 100. Estou usando aqui uma unidade negativa, né? Um valor negativo. Quando ele estiver em 100, eu vou pegar essa mesma propriedade e na translate em Y, aí eu quero que ele esteja em 0, ou seja, na posição original dele. Outra coisa, percebe que você não precisa necessariamente colocar as mesmas propriedades em todos os frames. Em cada frame você vai colocar aquilo que você deseja. Por exemplo, no 0, no 70 e no 100, eu estou utilizando opacidade.
mas eu só estou manipulando a transformação, né, esse translate em Y, só no 0 e no 100, tá? Então você tem também essa liberdade. Vamos testar? Fechei a mensagem e olha só, cliquei em exibir, olha só, ela desliza, ó. Ó, a gente pode até diminuir aqui para 400 a duração, para ficar um pouco mais rápido, ó. Olha só que legal. Então ela desliza e vai mudando também a opacidade, ó. Olha só. Bem legal, né? A gente agora pode fazer a animação de recolher. Então quando eu fechar a mensagem, ao invés dela sumir, a gente pode voltar ela, né? Fazer o contrário. Aí eu vou utilizar agora a outra maneira para mostrar para você de como você pode criar keyframes. Então vamos lá. Você pode criar ele desse jeito aqui, que é definindo cada quadro, o 0, 70, se você quisesse definir outros momentos, né? 25%, 23%, 50%, 60%, enfim, você pode escolher os quadros, né? Lembrando de 0 a 100. Mas também existe uma outra maneira, ó, vou até recolher aqui para a gente ganhar espaço. Existe uma outra maneira mais objetiva, digamos assim, de você utilizar keyframe, principalmente para aquelas animações que você quer definir o seguinte, ó, é de 0 a 100, pronto, acabou. Então eu quero que quando estiver em 0 esteja desse jeito, quando estiver em 100 esteja dessa forma aqui. E aí eu vou criar essa estratégia utilizando agora aqui, ó, a animação de saída, que é nessa propriedade aqui, ó. Vou até pegar aqui o nome dela, ó, para ficar fácil. E aí a gente usa o nome dela aqui, só adiciona o keyframe, igual a new keyframe. Vamos adicionar aqui o objeto que a gente precisa. E aí a gente já pode adicionar ela aqui, ó, na nossa propriedade de keyframe. E essa segunda maneira que eu quero mostrar para você, basicamente a gente faz o seguinte, ó. Ao invés da gente colocar a porcentagem, né, dos quadros, como estava aqui, a gente pode simplesmente fazer isso daqui, ó. A gente coloca, olha, eu quero que saia daqui, from, e eu quero que ele vá para cá, pro to. Então aqui aqui é uma vírgula. Seria o 0 a 100. Então de 0 a 100%. Então olha, eu quero que ele comece desse jeito e eu quero que ele termine dessa forma aqui. Simples assim. E aqui, por exemplo, a gente pode colocar que a opacidade dele comece em 1, né? Porque agora a gente vai fechar ele. Que quando ele terminar a animação, que a opacidade dele termine em 0. A gente esconder ele de novo. E aqui na transformação, a gente pode passar aqui, ó, no translate em Y, que ele vai começar aqui na posição 0, mas a gente pode até copiar aqui, ó, e adicionar aqui, né? E a gente quer que ele termine de novo em menos 100. E olha só, vamos testar? Se a gente clicar em exibir a mensagem, então ele está fazendo a animação com esse nosso keyframe, muito parecido, né? Se você já utilizou keyframes no CSS, provavelmente você vai ver muita familiaridade aqui. Claro que alguns detalhes aqui diferentes com a forma como a gente instancia, né? Define dentro de um objeto aqui, mas é muito parecido, né? Mas dadas as particularidades aqui do mobile. E quando a gente fecha a mensagem, olha só, ela volta, recolhe, apagando, né? Olha só, né? Que legal. Olha só. E dá para, em cima desse exemplo, você aplicar outras coisas nas suas aplicações. Dá para usar aquelas mensagens de toast, né? Aquelas mensagens que aparecem, depois some, enfim. Dá para usar com bastante coisa no app. E olha só, bem mais objetiva essa forma de utilizar o keyframe, né? Só colocar assim, olha, eu quero que a animação comece desse jeito e termine desse jeito aqui. E aí, conta aqui nos comentários para mim o que você achou desse tipo de animação utilizando keyframe. Se você conhecia, também coloca aqui nos comentários. Super legal saber se você conhecia que tinha essa possibilidade de utilizar keyframes com o Reanimated, muito parecido com o que a gente faz nas animações na web. E eu espero que você também tenha curtido esse vídeo, por isso curta aqui o vídeo, compartilha e também deixa aqui nos comentários sugestões de próximos vídeos. Combinado? Eu espero de fato que você tenha gostado, como já comentei. Eu vou ficando por aqui, mas claro, eu volto aqui com os novos vídeos, então eu te vejo na próxima. Valeu!